Rádio Mais FM. Fique ligado. Mais FM. Porque daqui a pouco tem mais música. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar. Programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Edmar Silva. Olá para você, estamos começando mais um programa Edmar Silva, aqui na 87.9, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM de Anápolis. Você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Alguns dos destaques de hoje: se depender do Trump e de mim, vai ter acordo, diz Lula sobre encontro na Malásia. Advogado de Anápolis é indicado para o Tribunal de Justiça de Goiás. Caiado continua, a sua preparação e sua busca em favor da sua pré-candidatura de presidente da República. É isso aí, esses são alguns dos destaques do nosso programa de hoje. Você pode ficar bem informado aqui na 87.9. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook. Estamos também ao vivo em 87.9 e no www.fmmais.com.br, além dos aplicativos da Rádio Mais News e também o aplicativo Radiosnet. São várias as maneiras de você ouvir o nosso programa. Muito bem, a gente começa o programa com o Giro de Notícias, direto da agência Rádio Web, aqui para o programa Edmar Silva. Vamos ao Giro de Notícias. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Iveson Gomes e você acompanha os destaques do momento. Um helicóptero caiu na tarde deste domingo em um lago na região do Jardim Conceição, na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. O acidente deixou 2 pessoas feridas, uma com machucado na mão e outra sem gravidade. As autoridades já acionaram o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para investigar as causas do acidente. Um acordo preliminar foi anunciado neste domingo pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em que a China e os norte-americanos concordaram em suspender o aumento de tarifas que poderia dobrar impostos sobre produtos chineses. O anúncio ocorreu antes do encontro previsto entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que devem formalizar o pacto. Um ônibus de turismo com cerca de 50 pessoas caiu no rio Tocantins na madrugada deste domingo. Informações preliminares apontam que o veículo transportava 48 passageiros e 2 motoristas. Um dos condutores morreu afogado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo investiga uma contaminação misteriosa que atingiu cerca de 26 profissionais do Hospital Santa Rita em Vitória. 19 deles precisaram ser internados, sendo 3 em UTIs. O surto apresentou sintomas como febre, dores no corpo e falta de ar. Análises estão sendo realizadas para identificar o agente causador. O navio de guerra norte-americano lançador de mísseis chegou neste domingo a Trinidad e Tobago, arquipélago situado a cerca de 10 quilômetros da costa da Venezuela. A embarcação foi enviada para realizar exercícios com o exército trinitário, sob pretexto de reforçar a operação americana contra o narcotráfico e grupos armados transnacionais. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Ok, nós ouvimos aí então o Giro de Notícias trazendo os principais fatos do momento no Brasil, né? Você viu aí notícias de acidentes, notícias políticas e também notícias internacionais, né? Muito bom. Giro de Notícias todos os dias no nosso programa aqui no primeiro bloco. Vamos às notícias nos portais de notícias do Brasil. Nós começamos com o portal G1. Se depender do Trump e de mim, vai ter acordo, diz Lula após encontro na Malásia. Então o presidente Lula se encontrou com o presidente Trump, né? Havia uma expectativa para esse encontro e ele aconteceu realmente, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT afirmou na noite deste domingo, dia 26, já amanhã, na segunda-feira, 27, na Malásia, que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi surpreendentemente boa e que teve a impressão de que logo não haverá problema entre os dois países. Se depender do Trump e de mim, vai ter acordo, afirmou durante entrevista. Lula disse ainda reconhecer ser direito de um presidente da República aplicar taxas quando acredita que a indústria nacional está sendo prejudicada, mas que as decisões dos Estados Unidos foram tomadas baseadas em informações erradas. O que não pode acontecer, o que aconteceu com o Brasil. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o Brasil, com base em informações equivocadas, tomar uma decisão de taxar o Brasil em 50%. Ele sabe disso porque eu tive a oportunidade de dizer. Agora não tem mais intermediário, agora é o presidente Lula com o presidente Trump. O presidente afirmou que ficou satisfeito e otimista depois da reunião e que, a depender do desenrolar da situação, já vai importunar Trump com um telefonema direto na próxima semana. Além de tratarem sobre tarifaço, Lula disse que eles conversaram sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu disse a ele que o julgamento de Bolsonaro foi muito sério, com provas muito contundentes, afirmou. De acordo com Lula, o presidente norte-americano sabe que Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Em 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber que Bolsonaro não era nada, praticamente, contou o presidente Lula, né? Discussão sobre a Venezuela. Sobre a tensão dos Estados Unidos com a Venezuela, Lula disse que demonstrou preocupação com o agravamento da situação e afirmou que é extremamente importante levar em consideração a experiência que o Brasil tem como potência na América do Sul para ser mediador na relação entre os países. O presidente brasileiro se colocou à disposição para ajudar, caso necessário, em futuras negociações. Aspas para o presidente: nós queremos manter a América do Sul como zona de paz. Nós não queremos trazer os conflitos de outras regiões para o nosso continente, defendeu. Não aceitamos uma nova Guerra Fria. Perguntado sobre como as tarifas impostas a diversos países pelos Estados Unidos poderiam reorganizar a ordem mundial, com a China desempenhando um importante papel, Lula afirmou que o Brasil não tem preferência entre países e deseja manter uma boa relação comercial com todas as nações. Nós não aceitamos uma nova Guerra Fria, que durante 50 anos permeou
a vida da humanidade entre Estados Unidos e Rússia, comentou. Ele ainda destacou a relação comercial com a China e ressaltou a importância do Brasil continuar negociando, né, e conversando com todas as nações. É isso, né? Então, outro debate que foi feito, né, outra discussão, é sobre a inclusão da Malásia nos BRICS. O presidente brasileiro ainda ressaltou que o apoio para que a Malásia passe a integrar os BRICS. Os BRICS é um grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã. Lula disse que leva da Malásia a impressão mais positiva possível pela receptividade do povo e do primeiro-ministro Anwar Ibrahim. Durante a sua passagem pelo país, ambos assinaram atos de cooperação com o objetivo de intensificar e diversificar o comércio e os investimentos entre os dois países. O foco são setores estratégicos como energia, ciência, tecnologia e inovação. A visita marca a primeira presença de um presidente brasileiro na Malásia em 30 anos e eleva a relação bilateral a um novo patamar. A reunião entre os presidentes, que aconteceu neste domingo, dia 26, marcou um novo passo nas negociações entre os dois países. É o que diz a matéria do portal G1, né, sobre o encontro do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump. Muito bem, vamos ver que temos mais ainda no portal G1. Trama golpista, Bolsonaro e 7 réus devem apresentar recursos até esta segunda. O processo contra o núcleo crucial está na fase de apresentação de embargos de declaração. Os pedidos que tentam resolver omissões e dúvidas sobre a decisão conjunta da primeira turma. Termina, portanto, nesta segunda-feira, 27, o prazo para que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus apresentem recurso contra a condenação pela tentativa de golpe em 2022, os chamados embargos de declaração. Esse tipo de recurso é usado quando há dúvidas, omissões ou contradições na decisão dos ministros. O prazo começou a correr na semana passada, né, a partir da publicação do acórdão no Diário da Justiça. E o prazo é definido, né, termina hoje, são 5 dias úteis para que os réus possam apresentar o recurso chamado embargos de declaração, né? Como diz a matéria, que o embargo de declaração, ele é um recurso que ele não muda a sentença, a não ser que haja alguma divergência, alguma dúvida, né, com relação a uma parte do texto. Na verdade, ele apenas corrige, né, caso haja alguma divergência no texto da condenação, mas não altera o conteúdo, né, não é um recurso que possibilita a mudança das sentenças, né? A sentença continua a mesma, apenas o embargo de declaração, né, é um recurso que, na prática, ele não vai beneficiar os réus, né? É apenas correção de texto e que, às vezes, alguma dúvida, alguma divergência. Raramente, esse tipo de recurso, ele modifica a decisão, vamos dizer assim, no conteúdo mais específico, né? Os embargos, a partir do momento que esses embargos forem aprovados, existe a possibilidade de outro recurso, né, chamado embargos infringentes. O período para apresentar os embargos infringentes ainda não começou, pois o envio dos embargos de declaração suspende os demais prazos. Os embargos infringentes são usados quando há divergência relevante entre votos dos ministros. Antes restritos ao plenário, passaram a ser aceitos nas turmas, e se houver ao menos 2 votos pela absolvição. O que não é o caso, né? No caso em discussão, apenas o ministro Luiz Fux votou contra a condenação, né? Apenas ele absolveu, portanto, em tese, né, em princípio, não cabe embargos infringentes. Vamos ver, né, se
tribunal aceita dar oportunidade para esse novo recurso, né? De qualquer maneira, né, esses recursos eles adiam o cumprimento da sentença, ou seja, eles são recursos que podem protelar, né, o cumprimento da sentença, embora alguns dos réus já estejam presos, ainda que domiciliarmente. Milei celebra a vitória após eleição. O povo argentino optou pelo progresso, diz ele. O presidente da Argentina, Javier Milei, acena para os apoiadores ao chegar à sede do partido La Libertad Avanza, após os resultados das eleições legislativas nacionais de meio de mandato. O presidente da Argentina, portanto, Javier Milei, comemorou hoje a surpreendente vitória do seu partido nas eleições legislativas de meio de mandato. O pleito era considerado decisivo para Milei e ocorreu em meio ao clima de instabilidade cambial que desafia o programa ultraliberal do argentino, amparado por um resgate financeiro dos Estados Unidos. O Partido Liberdade Avança, sigla do presidente argentino, surpreendeu ao obter mais de 40% dos votos em quase todo o país. Milei agradeceu todos os que apoiaram ideias de liberdade para tornar a Argentina grande novamente, parafraseando Donald Trump dos Estados Unidos. O presidente argentino definiu o domingo como um dia histórico, informou o jornal La Nación. Então é isso, a eleição surpreendeu. Às 22 horas e 50 minutos, com 97,87% da apuração, o Liberdade Avança obteve 40,76% do total dos votos e elegeu 64 deputados nacionais. Já o Força Pátria, bloco que representa a maioria da oposição peronista e é de centro-esquerda, conseguiu 24,31% dos votos, ficou com 31 vagas dos deputados, né? Então, a eleição na Argentina, a avaliação é que o presidente Javier Milei, né, teve uma vitória, e essa vitória tem na esteira o apoio dos americanos, né? O presidente Trump disse que a vitória de Milei tem tudo a ver com o apoio dado pelos americanos. Bom, o portal Metrópolis destaca o seguinte: empresário do agro pagou 26 milhões para comprar sentença, suspeita a Polícia Federal. O empresário João Antônio Fraciosi, dono do grupo Fraciosi, é acusado pela Polícia Federal de pagar 26 milhões para comprar decisão judicial do desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, José James Gomes Pereira, em um processo de disputa de terras. A coluna teve acesso ao relatório da PF que detalha suposto esquema. Então, o jornal Metrópolis, né, o portal de notícias, traz essa notícia do empresário do agro que pagou 26 milhões por uma sentença. É isso, né? Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que a gente volta já já. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApp.
WhatsApp pelo robô no automático para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 75 por mês. 62995586737. Cantor Ângelo Divulgações. Zap 62995586737. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Programa Edmárcio. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. A qualidade é certa. Velocidade e inovação é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62-3324-3629. WhatsApp 62991624044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Iveson Gomes e você Muito bem, nós tivemos aí o nosso intervalo, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia. Quero abraçar quem está comigo no Facebook, a Maria Nova Silva, desejando a todos um bom dia, né? Um abraço para você que nos acompanha na nossa live no Facebook, né? Mesmo depois que a live acaba, muita gente acaba assistindo o programa, né? Se você faz isso, deixa aí o seu recadinho, deixa aí a sua mensagem, para que a gente possa saber que você também acompanhou o nosso programa, tá joia? Um abraço para o meu amigo pastor Francisco Ximenes, na Vila Formosa, tá sempre ligado, sempre acompanhando a Mais FM. Um abraço também para o pastor Valdete, lá em Uruaçu, né? No Uruaçu, no centro-norte goiano, sempre conectado. O pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas, também está sempre ligado. Encontrei com ele outro dia, disse: olha, estou sempre acompanhando o programa, né? Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que está nesse momento, acredito eu, né, lá no Industrial Munique Calixto, onde ele trabalha como professor. Um abraço para todos os professores. Aliás, hoje não, né? Hoje ele não está lá, porque hoje é feriado do município, é feriado justamente em comemoração ao Dia do Servidor Público, né? Amanhã, 28, é Dia do Servidor Público, e a educação, os professores, será que do Estado emendou? Não sei, do município eu sei que emendou, né? Fez aí um feriadão prolongado. É isso. Onde estiver, né? O nosso abraço ao pastor Saulo Batista do Nascimento. É isso aí, você ligado, você bem informado. Um abraço para o Laurindo Gomes, né? Irmã Irivânia, lá no Residencial do Servidor, aqui, né, na região sul de Anápolis. Um abraço para o pastor Eli, também, aqui no Jardim Arco Verde, está sempre conectado. É isso, né? Muita gente acompanhando o nosso programa. Um abraço para o pastor Arlindo Júnior, ele que é presidente da Rede de Pastores Anapolinos, né? Nosso coordenador geral aí da rede. Sempre ligado, sempre conectado aqui na Mais FM, né? Então é isso aí, muita gente. É isso, deixa eu ver o que temos aqui. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital. É com você, Libório. Goiás teve superávit comercial no mês de setembro. Campanha Outubro Rosa chama a atenção das mulheres para a prevenção ao câncer de mama. Cresce o número de divórcios em Goiás e reduz os de casamento. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 27 de outubro, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, final
de semana sempre marcado por acidentes graves, não só nas rodovias e também no perímetro urbano aqui da capital. Um acidente que envolveu 6 veículos, sendo 4 carros e 2 motocicletas, foi registrado na tarde do domingo, deixando 6 pessoas feridas. O acidente aconteceu numa praça. O filho de um policial militar de Goiás, um personal trainer, 28 anos, morreu após ser baleado acidentalmente durante uma caçada na zona rural em Cocalinho, no Mato Grosso. Ele chegou a ser socorrido, levado para a Britânia, mas não resistiu. Na Assembleia Legislativa de Goiás, a deputada Bia de Lima continuou trabalhando para que haja uma aceleração no processo de concessão de aposentadoria a servidores públicos estaduais. Luta essa que já vem de há bastante tempo, quando foi apresentado um projeto de lei nesse sentido. O projeto não foi aprovado e, com isso, a deputada Bia insiste na sua reivindicação junto ao Executivo Estadual. Eu apresentei no início do nosso mandato um projeto de lei dando um prazo ao governo de 90 dias para que o trâmite de uma solicitação de aposentadoria pudesse transcorrer e a pessoa se aposentar. Infelizmente, o governo travou, continua esse projeto travado, sofreu a primeira votação há mais de 2 anos atrás e nunca mais continuou travado. Eu estou apresentando outro projeto de lei, desta feita com um prazo um pouquinho maior, de 180 dias, mas muito melhor ainda do que ficarmos aguardando indefinidamente. O estado de Goiás encerrou o mês de setembro com superávit de 700,5 milhões de dólares na balança comercial, impulsionado pelo bom desempenho das exportações. No período, o Estado registrou 1,19 bilhão de dólares em vendas externas e 490,1 milhões em importações, segundo dados da Secretaria da Indústria e Comércio. Um resultado que representa um crescimento de 38,5% nas exportações em relação ao mês de agosto do ano passado. A China continua sendo o principal destino em exportações goianas, concentrando 38,6% das vendas em setembro, 47,3% no acumulado do ano. Na sequência aparece Espanha, Estados Unidos, Irã, Vietnã e Indonésia como principais parceiros comerciais. Os divórcios em Goiás estão em alta, hein? De acordo com a pesquisa estatística do Registro Civil do IBGE, o número de separações concedidas em primeira instância ou por escritura pública subiu 32,5% entre 2022 e 2023, o segundo maior crescimento do país. O estado só ficou atrás de Rondônia, que teve um aumento de 44,5%. Enquanto isso, os casamentos seguem em queda, o que impacta indiretamente o crescimento dos divórcios. Em 2023, Goiás registrou 32.518 casamentos, número praticamente igual ao de 2022, que foi de 32.539, mas 25,1% menor do que o registrado há 10 anos. Ainda falando da Covid, a doença que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, e também mais de 284 mil vítimas indiretas que ficaram órfãs. São crianças e adolescentes que perderam os pais, avós ou outros familiares mais velhos que exerciam cuidados. Olha, esse mês é considerado Outubro Rosa, quando se realiza uma campanha de alerta e de prevenção ao câncer de mama. Esse é um dos tipos de câncer mais comum, também letal, se não tratado em tempo hábil. A deputada Flávia Moraes participa ativamente da campanha e chama a atenção das mulheres para a prevenção, hein? Na semana passada, a Câmara Federal promoveu uma sessão especial para discutir o assunto, que foi presidida pela deputada Flávia Moraes. Sessão solene que nós realizamos, alusiva à campanha do Outubro Rosa, ela é muito importante para reforçar essa campanha de prevenção ao câncer de mama, que hoje já inclui também o câncer do colo do útero, e nós conseguimos aprovar também o colo retal. Dar visibilidade para essa campanha, chamar a atenção das pessoas no mês de outubro para buscar fazer a sua prevenção e, mais ainda, divulgar alguns números importantes que nós temos sobre o câncer no Brasil. Nós estamos aí com 73 mil novos casos de câncer só de mama, previsão de 700 mil novos casos de câncer de todos os tipos, né? Isso é um desafio muito grande e um dado importante que nós precisamos trabalhar. Hoje no Brasil, números muito altos, no caso do câncer de mama, 60% do diagnóstico já no estágio tardio. Então isso nos chama a atenção para a importância da prevenção. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos então o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo aí as principais informações direto da capital.
Quero destacar aqui, né, a Bia de Lima, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, apresenta uma nova proposta de lei para obrigar o governo estadual a conceder aposentadorias aos professores. O que é que acontece? Os professores, eles completam um período para a aposentadoria, eles fazem um requerimento da sua aposentadoria e aí eles precisam ficar esperando a boa vontade do governo de conceder a aposentadoria. É um absurdo, né? Primeiro, porque o cidadão, o trabalhador, ele, depois de cumprir os seus anos aí de exigências para a aposentadoria, ele deveria ter acesso a essa aposentadoria de forma imediata, né? Cumpriu os requisitos? Cumpriu, então seja concedida a aposentadoria. Mas o que acontece? Na prática, os servidores, eles terminam o tempo, né? Fazem os seus pedidos e aí ficam aguardando ad eterno, né? Ou seja, não tem tempo, não tem prazo definido para o governo conceder as aposentadorias aos trabalhadores, né, e trabalhadoras. O que acontece? A deputada fez um projeto de lei, aprovou que deveria ser feita essa concessão em 6 meses. Moral da história, acabou sendo vetado pelo governo, o governo não aceitou. Agora ela faz uma nova proposta de 180 dias, ou seja, 6 meses, né, para que seja concedida essa proposta. Na prática, né? Na prática é uma lei absurda. Por quê? Porque já é direito do trabalhador, o trabalhador já tem o direito à sua aposentadoria, então é uma lei, vamos dizer assim, esdrúxula, né? Sem sentido, porque ela dá prazo para o governo fazer aquilo que devia fazer de imediato, né? De qualquer maneira, a deputada está trabalhando em favor dos servidores, né, e tentando amenizar essa situação. Ela mesma disse, né, é melhor ter um prazo definido, ainda que não seja tão curto, mas que tenha uma definição para que o trabalhador possa se programar, né, possa se preparar e realmente poder gozar da aposentadoria que ele conquistou depois de trocentos anos aí de trabalho, né, de dedicação. Então fica aí o registro, né? A deputada Bia de Lima lutando em favor dos professores, especialmente daqueles que estão em fase de aposentadoria. O Jornal Popular destaca o seguinte: a oposição em Goiás perde metade dos prefeitos em um ano. Após vencer em 36 municípios, partidos oposicionistas veem adesão de nomes à base governista, com foco na cooptação, especialmente no PL. A redução de quadros deve superar 18 cidades. Então é isso, né? Na hora das eleições, os partidos se organizam, elegem seus candidatos. Esses candidatos acabam depois, esses eleitos, né? Os eleitos normalmente acabam agregando ao governo, se aderindo ao governo estadual. Por quê? Porque precisa de recursos, precisa de repasses, precisa, né, de apoio para fazer obras, e os partidos, os prefeitos acabam deixando seus partidos de origem e vão para o lado do governo, né? É uma cooptação por parte do governo, que vai lá tentar trazer para seus quadros, os prefeitos, e ao mesmo tempo, né, uma fragilidade do nosso sistema, que obriga muitas vezes os prefeitos a mudarem de legenda. Por quê? Porque senão eles ficam lá, né, morrendo à míngua, né? Então acabam sendo cooptados. No estado de Goiás, metade dos prefeitos que foram eleitos por outros partidos, eles acabaram se aproximando do governo do estado e aderindo ao governo, né? Então é lamentável que isso aconteça, né? Por quê? Porque muda a configuração de forças da eleição. A eleição escolheu determinadas pessoas e essas pessoas agora elas estão em outro campo, né? Então às vezes alguém deixou de votar naquele campo, né? Votou no outro e agora o outro virou aquele que eu não queria. Então, mas né, são coisas da política. E é claro, né, quem é mais forte acaba
se impondo aos mais fracos, né? É preciso ter muita firmeza, né, para manter a sua posição e não se deixar levar por essas pressões, né? Mas é isso. O Libório Santos falou aí, né, de um engavetamento que deixou 6 feridos em Goiânia, um acidente grave que aconteceu no final de semana em Goiânia, né? Como ele mesmo relatou aí, final de semana sempre tem, né, um relato de muitos acidentes, muita gente perdendo a vida nas estradas e no trânsito. Muito bem, vamos ver o que temos no Diário da Manhã. O Diário da Manhã destaca o seguinte: Caiado escolhe Augusto Ventura para a vaga de desembargador no TJ Goiás. O advogado foi o mais votado na lista formada por Ricardo Baioche Carneiro e Luciano Hanna. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escolheu o advogado Augusto César Rocha Ventura para ser novo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, na vaga reservada ao 5º Constitucional da Advocacia. Ele ocupará a vaga deixada pela aposentadoria de Nicodemes Domingos Borges. Ventura, que atuou como membro da Comissão de Ética e Disciplina da Subseção de Anápolis, na seção goiana da Ordem dos Advogados do Brasil, foi o mais votado na lista tríplice, formada também pelos advogados Ricardo Baioche e Luciano Hanna. A lista foi entregue no último dia 2 de outubro ao governador. Augusto César Rocha Ventura é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis, né, a Unievangélica, no ano de 1991. Recebeu a carteira da OAB de 1993, com o número 12.539. É doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisas, o IDP. Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, MBA em Direito e Economia da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Centro Universitário Presbiteriano Mackenzie. Então, o nosso irmão Augusto César Ventura, né, filho do pastor Geraldo Ventura, falecido recentemente, né, o pastor Geraldo, nosso amigo, inclusive participando sempre aqui do Gotas de Eternidade. Pastor Geraldo ficaria muito feliz com isso, né? Foi a 3ª tentativa e agora vitoriosa para o Augusto César Ventura, né? Parabéns aí a toda a advocacia napolina e especialmente parabéns à família, né? A mãe Zélia Ventura, mãe do Augusto, nossa amiga, e a todos os membros da Primeira Igreja Batista, né? Onde o Augusto foi criado, vamos dizer assim, né? Aqui na nossa cidade. Então, um abraço ao Dr. Augusto César Ventura, parabéns pela conquista, né? Mais um napolino lá no Tribunal de Justiça de Goiás. Nós temos o Dr. Marcos da Costa Ferreira, que também é de Anápolis, né? Que também é desembargador no Tribunal de Justiça de Goiás, já tem um tempinho, né? O Marcos, eu conheci ele como escrevente na vara de família aqui da cidade, né? Então, mais um anapolino no TJ. Parabéns, doutor Augusto. Parabéns, Anápolis. Muito bem, vamos ver que temos mais. Vamos ver aqui no portal do Jornal Hoje. Pesquisa Atlas Intel mostra avanço de Ronaldo Caiado na corrida presidencial de 2026. Com 15,3% das intenções do voto em cenário com outros governadores da direita, Caiado desponta como nome competitivo contra Lula e amplia a sua projeção nacional. É o que diz o jornal, né? O Hoje. Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, 24, indica um avanço na pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. O goiano se posiciona como um dos nomes mais competitivos no campo da direita para a disputa em 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Caiado atingiu 15,3% das intenções de voto em um dos cenários estimulados testados pelo levantamento. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o Caiado ele tem 15,3% na simulação, né?
onde compara com o Romeu Zema de Minas Gerais, que tem 10,6%, Ratinho Júnior do Paraná, que tem 10,4%, Luiz Inácio da Silva tem 51%, né, lidera com folga, e brancos e nulos indecisos 12,8%. Os dados mostram que Zema e Ratinho Júnior aparecem em empate técnico e atrás do governador goiano. O resultado é notável, pois reforça a avaliação de que Caiado rompe as barreiras regionais. Aqui tem vários cenários. Cenário em que Lula lidera com 51,3% contra Tarcísio 30,4%, Ratinho Júnior 3%, Zema 2,5%. Cenário com Michele Bolsonaro, quando o nome testado é a primeira-dama, a marca de 26,2%, Caiado registra 9,1%. Né? Então Lula tem 51%, Caiado 9%, aparece na frente de Ratinho Júnior com 5% e Zema com 4%. Simulação do segundo turno. Deixa eu ver como é que é a simulação aqui. O levantamento da Atlas Intel foi conduzido por meio de 14.063 entrevistas realizadas de forma online. As entrevistas ocorreram de 15 a 19 de outubro. Margem de erro da pesquisa é 1 ponto percentual para mais e para menos. É isso, né? O pessoal animado aí com a possível candidatura do Ronaldo Caiado para presidente da República. O Caiado que em 1989 disputou também a eleição presidencial, né? Agora faz a sua segunda tentativa. Certo? Esses são os destaques do nosso segundo bloco. Vamos para mais um pequeno intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no nosso programa. Fica aí que eu volto já já. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativos, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça a Rádio Mais em qualquer lugar. Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se, propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Goiás teve superávit comercial no mês de setembro. Campanha Outubro Rosa chama a atenção das mulheres para a prevenção ao câncer de mama. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, né? Hoje é feriado para muita gente, né? Hoje e amanhã, feriado aí para os servidores públicos. Então, um abraço a todo servidor público que está descansando, está em casa, está na chácara, né? Outro está aonde? No Corumbá 4, né? Tem muita gente aí tranquila nessa segunda e terça-feira, em razão do feriado amanhã, dia do servidor público, né? E alguns setores aí emendaram o feriadão, né? Fizeram aí um feriadão, então muita gente descansando. Parabéns a todos os servidores públicos, municipais, estaduais e federais, né? Eu tive a chance de ser servidor público municipal, né? Trabalhei
na Câmara Municipal por 25 anos, mais 8 anos na Prefeitura de Anápolis, né? Tive a oportunidade de trabalhar na rede estadual de ensino, foram 8 anos, cerca de 8 anos, na universidade, nos colégios estaduais aqui de Anápolis, né? Onde mais? Na faculdade da Universidade Estadual de Goiás, trabalhei lá uns 4 anos, 5 anos. O que mais? Trabalhei na Base Aérea de Anápolis, Serviço Público Federal, né? Por 4 anos. Então já fui federal, estadual e municipal, né? Já tive a oportunidade de ser servidor público nas 3 áreas, né? O servidor público que é muito cobrado, né? Que é muito, às vezes, colocado aí como alguém que não trabalha, né? Que não... Mas, na verdade, o servidor público tem um papel fundamental. É ele que faz a máquina administrativa do Estado, do município e a máquina federal funcionar, né? Então, um abraço a todos os servidores públicos. A minha irmã é professora da rede municipal, a outra irmã é funcionária servidora federal, né? Então, é isso, né? Então, a gente parabenizando aí a todos os servidores públicos, aos colegas da Assembleia Legislativa, os amigos da Assembleia, né? Os colegas da Câmara Municipal de Anápolis, enfim, né? Tivemos a oportunidade de passar por essas instituições, né? E sabemos o que é trabalhar para o governo, né? Trabalhar para a população. Parabéns, então, a todos os servidores. Um abraço aí aos servidores públicos municipais. Meu amigo Gilmar, o Gilmar, que é líder daí dos servidores, né? Parabéns a todos os servidores do município de Anápolis, né? É isso. Então, parabéns. Vamos às notícias da cidade, os principais sites da cidade. O BenTV tá feliz ali fora, né? O BenTV tá feliz. O jornal Portal 6 fala aqui do tempo, né? O tempo, alguma chuvinha, um pouco de chuva, né? Agora pela manhã vindo para a rádio, peguei um pouquinho de chuva, bem pouquinha, né? Mas já refresca, já ajuda, né? De qualquer maneira, a previsão é de temperatura alta. Você precisa se hidratar, né? Precisa tomar água, gente. Tem gente que não esquece de beber água, né? Tem gente que esquece, crianças precisam de tomar água toda hora, e os idosos também, né? Principalmente. Muitas vezes a gente deixa passar o dia e às vezes a gente vê alguém falar assim, eu passei o dia todo e não bebi água, né? Então é preocupante, precisa de hidratar, né? Tomar água é fundamental para você, principalmente nesses dias de muito calor, né? Muito calor, umidade do ar baixa, né? Precisa evitar o sol do meio-dia, né? Do sol aí do período mais quente. Quem faz caminhada, deixa para fazer de tardezinha ou faz de manhã, né? Então, tem que se cuidar, tá bom? É isso aí. Muito bem. Bom, o portal Contexto destaca: Caiado escolhe advogado de Anápolis para o Tribunal de Justiça de Goiás. Nós falamos agora há pouco, o jornal DM de Goiânia, né? Traz essa notícia, e o portal Contexto aqui de Anápolis, aliás, todos os portais da cidade estão destacando, né, a escolha do advogado Augusto Ventura para vaga no tribunal, não é no Supremo ainda, né? É no Tribunal de Justiça de Goiás. Então, o governador Ronaldo Caiado decidiu neste sábado pela nomeação do advogado Augusto Ventura para o Tribunal de Justiça de Goiás, TJ Goiás, ocupando a vaga destinada ao 5º Constitucional. A escolha foi feita a partir de uma lista tríplice indicada pela OAB de Goiás. O anúncio oficial será oficializado neste domingo, né? Aliás, já foi, né? Com a presença de Ventura e autoridades ligadas ao Poder Judiciário goiano. Ventura é presidente e chanceler da Associação Educativa Evangélica, cuja sede principal está em Anápolis. Mantém escritório de advocacia na cidade. Com trajetória consolidada e atuação reconhecida, sua indicação representa a valorização da advocacia na composição do judiciário estadual. A decisão de Caiado reflete análise técnica e política. A nomeação ocorre em meio a debate sobre a pluralidade e representatividade nas cortes. O advogado Augusto Ventura é visto como figura capaz de contribuir com equilíbrio e sensibilidade às demandas sociais.
Sua presença no TJ deve fortalecer o diálogo entre diversos segmentos da justiça e ampliar a atuação da Corte em temas relevantes. A chegada de Ventura ao tribunal é celebrada como marco de renovação. Sua experiência jurídica e visão institucional prometem decisões mais conectadas com os valores democráticos e interesse público. A expectativa é de que sua contribuição traga dinamismo e maior aproximação entre o judiciário e a sociedade goiana, escreve aqui o Vander Lúcio Barbosa, né, do jornal Contexto. Deixa eu ver o que temos mais. Esse aqui é o portal Contexto, né? Vamos ver Deixa eu ver aqui o portal 6. CPE prende 9 suspeitos de participarem de homicídio no setor Daiana. Jovem de 22 anos foi vítima fatal do crime. Ele chegou a ser socorrido, levado para o Ueana, mas não resistiu, né? A companhia de policiamento especializados prendeu na tarde deste domingo 26, em Silvânia, 3 indivíduos suspeitos de terem participado de um ataque a tiros contra clientes de um bar, que deixou 5 feridos e uma vítima fatal. Ainda não se sabe se a ocorrência se deu a partir de denúncia da Polícia Federal, Polícia Militar ou do Serviço de Inteligência da Corporação. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil. É esperado que o grupo de investigação de homicídios dê mais detalhes sobre esse novo desdobramento. Vale lembrar que o homicídio aconteceu na madrugada deste sábado, 25, no setor Daiana, região que limita o município de Silvânia com Anápolis, e foi registrado por câmeras de segurança. Na gravação é possível ver o momento em que alguns indivíduos descem de um carro prata e iniciam o tiroteio. Logo em seguida, um homem é baleado e cai no chão, enquanto outros clientes correm na tentativa de se proteger. 5 pessoas foram atingidas. Um jovem de 22 anos chegou a ser levado à unidade de pronto atendimento, a UPA de Anápolis, mas não resistiu. Outras 4 foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. Após o compartilhamento de informações, foram iniciadas diligências na tentativa de localizar os suspeitos do atentado no bar. Então, esse é o destaque do Portal 6, né? Esse ataque que aconteceu no final de semana. Inicialmente disseram que era no Industrial Munique Calixto, na verdade um pouquinho para lá, né? No Daiana. O Daiana é um bairro que está ali bem na divisa de Anápolis e Gameleira, Anápolis e Silvânia, né? Então bem ali no fundo do Industrial Munique Calixto, né? Município de Silvânia. Aliás, tem uma briga ali, né? Uns acham que é Silvânia, outros acham que é Anápolis, outros acham que é Gameleira, outros acham que é Leopoldo de Bulhões, né? Mas é isso. Então, lamentavelmente, né, esse evento no final de semana que assustou aí a população anapolina. Deixa eu ver que temos mais aqui ainda no portal Anápolis Diário. O Anápolis Diário diz o seguinte: Coronel Adailton destinou mais emendas para Santo Antônio, Cocalzinho e Goianápolis que para Anápolis em 2025. Principal base política do parlamentar, Anápolis patinou nos investimentos, com 350 mil. Faina, citada por prefeito durante prestação de contas, ficou quase lá, com 290 mil investidos pelo deputado Coronel Adailton, né? Então, as emendas do deputado, aqui tem uma lista, né? Parece que Santo Antônio aqui aparece com o que recebeu o maior valor, né? O deputado estadual Coronel Adailton, de Solidariedade, destinou 2 milhões para obras de recapeamento do município de Santo Antônio do Descoberto. Com 72.127 habitantes, o município foi a estrela das emendas do parlamentar. Depois, quem mais obteve atenção dos investimentos do deputado ligado às escolas militares, cuja base é Anápolis, foi Cocalzinho. Para uma única organização da sociedade civil de interesse público, a OCIP, o coronel reformado da Polícia Militar mandou R$500 mil. Vizinhos de Anápolis, 14.758 moradores, de Goianápolis, receberam R$560 mil.
É isso aí, né? Então, o portal Anápolis Diário fazendo aqui uma lista das emendas parlamentares do deputado Coronel Adailton, né? E questionando o fato dele ter feito as emendas, né, maiores para os municípios aqui da região. Claro, né? O parlamentar deve ter os seus motivos, normalmente o parlamentar leva em conta, né, a sua votação, leva em conta o seu interesse político. Então é isso. O Anápolis Diário fazendo esse questionamento, né? Seria interessante fazer também dos outros deputados, né? Anápolis tem 4 deputados estaduais, o coronel Adailton, o Hamilton Filho, a ex-primeira-dama, né? Ex-primeira-dama Naves e o deputado Antônio Gomide. São 4 deputados da cidade, aliás, né, nós temos uma boa representação na Assembleia, há muitos anos que a gente não tem uma representação, né, assim, significativa. São 4 deputados estaduais e o Anápolis Diário faz esse levantamento com relação ao coronel Adailton, né? De repente seria bom fazer dos outros também, né? Quem sabe, possivelmente o portal vai fazer isso. Mas é interessante, né, o levantamento, a cobrança da comunidade. A comunidade deve saber, né, o que fazem os seus representantes. O DM Anápolis também destaca, né, a indicação do Augusto César Ventura para o TJ. E no DM Anápolis traz a seguinte matéria: ex-PMB, Partido da Mulher Brasileira, o Democrata se organiza em Anápolis e quer Zé de Lima candidato. O ex-vereador Círio Miguel assumiu a presidência municipal e projeta partido forte em 2026 e 2028. O EPMB, que aguarda apenas o aval do Tribunal Superior Eleitoral para mudar o nome para Democrata, tem novo comando em Anápolis. Trata-se do ex-vereador Círio Miguel, hoje assessor parlamentar na Câmara Municipal. Ele tem o trabalho de organizar a legenda para 2026 na disputa de cadeiras pela Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, e em 2028, quando o pleito é municipal. De olho nesse cenário, Miguel quer a participação ativa de José de Lima, que foi candidato a prefeito pelo PMB em 2024. O partido quer que o empresário integre a chapa de disputa à Assembleia Legislativa de Goiás. Lima, contudo, condicionou o aceite para topar o convite, quer garantia de que terá a legenda do Democrata para ser candidato a prefeito. O partido, porém, ressalta que 2028 só terá seu caminho definido depois da eleição de 26. Aspas para o Círio Miguel, né, diz o seguinte: fizemos uma visita ao ex-deputado José de Lima para que ele seja nosso representante. Caso ele entenda por se candidatar, terá nosso apoio. Caso não queira, vamos buscar outros nomes, afirma Círio Miguel. De olho na Alego, o Democrata planeja filiar 4 deputados estaduais desta legislatura. O único nome confirmado pelo partido é o de Gugu Nader, hoje no Agir, que migraria para a legenda a partir de abril, quando se abre a janela partidária. Então, o ex-vereador Círio Miguel assume o Democrata 35, né, novo partido que substitui o PMB, né? PMB, Partido da Mulher Brasileira, né? Está com a mudança prevista no TSE. Deve, né? Então, o Democrata 35 deve ter candidatos para a Assembleia Legislativa, né? Talvez para a Câmara Federal, e também, né, já está pensando em 2028. Eleição é assim, né? Acabou uma, pensa na outra. A outra nem veio ainda, já está pensando. Então, o Democrata 35, né, está se organizando na cidade, deve participar das próximas eleições de 2026 e também da eleição de 2028. É isso. Nós temos uma matéria completa com o Círio Miguel no programa de sexta-feira, né? Sexta-feira, o Círio Miguel, o Luiz Lacerda e o Antônio Silva estiveram conosco aqui no nosso programa, falando justamente sobre a organização dessa nova sigla partidária na cidade. É isso, estes e outros são os assuntos do dia, né, as notícias do dia aqui do nosso programa. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanham em 87.9, né?
você pode deixar o seu recadinho para nós no nosso WhatsApp, 995294013. 995294013 é o celular, o WhatsApp, para você deixar o seu recado. Um abraço para você. Boa segunda-feira, boa semana. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa